Nós já estamos na etapa final e o assunto é a contextualização, que diz respeito à aplicação da mensagem no contexto atual. Vamos, então, ver hoje os princípios e procedimentos práticos. Talvez os procedimentos práticos vai ficar para uma aula posterior, porque depois que tratarmos desses princípios, nós vamos, então, ter o nosso intervalo para que cada um possa realmente fazer as suas perguntas. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos, portanto, é verificar que existem alguns erros tendenciosos que nós precisamos evitar. E, portanto, o primeiro deles é achar que a interpretação é suficiente, que o estudo da Bíblia está completo depois de interpretada. Na verdade, não. O outro erro é apressar-se em passar a aplicação antes de realizar uma interpretação completa. Então, o terceiro erro é achar que a interpretação é suficiente, que o estudo da Bíblia está completo depois de interpretada. Isso aqui foi praticamente uma repetição do que está lá em cima. Apressar-se em passar a aplicação antes de realizar uma interpretação completa e precisa do texto. Então, é apenas para dar ênfase que a interpretação não é a última coisa. Terminou, interpretou, tudo bem, já sabemos qual é o significado, isso não é o suficiente. Vem agora a fase que é a da aplicação. Esta aplicação haverá de ser feita pelo pregador no sermão que ele vai posteriormente pregar. E essa aplicação vai ser, portanto, o conteúdo do sermão. Vamos, então, para o conceito bíblico de aplicação. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nós temos, portanto, essa passagem bíblica que nos dá uma ideia do que é realmente a aplicação bíblica. Todos nós sabemos que aquele texto diz assim, mais ou menos: toda a escritura é divinamente inspirada e é útil para ensinar, para repreender, para educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, a primeira coisa a ser enfatizada é que a Bíblia, em sua totalidade, é produto da inspiração divina. Isso não pode ser esquecido. Portanto, se Deus, então, tem uma mensagem para o homem precisa não só entendê-la, mas também dar uma resposta para Deus daquilo que Deus está, então, exigindo do ser humano através da mensagem que ele prega. É por isso que todo sermão, na conclusão, ele tem que ter ou um apelo ou uma palavra de exortação. Então, a totalidade da Bíblia traz, portanto, o desafio para ser praticado. Então, ela é inspirada, toda a escritura é divinamente inspirada, ela é útil, a totalidade da escritura é útil para o ensino, para etc. E ainda mais, o objetivo é que o homem de Deus seja perfeito, aqui essa palavra aqui é o maior desafio para todo ser humano, perfeito e perfeitamente, tem a ver com a metodologia, o estudo, o ensino, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sendo esta, portanto, a grande aplicação que haverá de ser feita, a base bíblica, então, vamos ver alguns problemas que nós encontramos para fazer a aplicação. O primeiro deles é o abismo que separa os escritos originais da era moderna. Por exemplo, se nós estivermos lendo um texto do Pentateuco, nós temos que ter ideia de que esse texto está há mais ou menos quase 3.500, 3.400 anos de Moisés até nós. Então, esse é um grande problema que nós enfrentamos. O segundo é que os contextos culturais da época diferem da cultura dos intérpretes modernos. Então, nós temos a tendência de olhar para a Bíblia com os olhos com as lentes da nossa geração, da nossa cultura. Não é essa forma. Então, quando se busca realmente a fazer uma interpretação,
devemos lembrar que dentro na primeira etapa que se faz, além de, depois de delimitar o texto, é buscar fazer uma análise, portanto, do contexto em que o texto foi produzido, para poder, a partir daí, entender a situação, entender qual foi o objetivo do autor e depois, então, fazer a análise, a interpretação e saber qual é o objetivo a ser alcançado nos dias de hoje, como a Bíblia, como o texto vai ser aplicado. Cada autor humano tinha em vista determinado público da época em que escreveu, e que não corresponde aos leitores atuais, com certeza. Alguns princípios relativos à aplicação. O primeiro deles é fundamentar a aplicação na interpretação. É provável que, nesse processo de exegese, haja muita surpresa. Ou seja, nós, quando somos honestos e fazemos uma interpretação correta, nós descobrimos algumas coisas que são contrárias àquilo que já nós aprendemos e também que serve como grande desafio para nós podermos julgar se o que nós tínhamos aprendido antes era verdade ou deve ser alguma coisa que precisa ser modificada. Então, as aplicações devem estar diretamente alicerçadas no significado e na importância do texto para o público original. Se o texto for mal interpretado, a aplicação também poderá ser falha. Então, princípios relativos à aplicação que nós estamos estudando é o primeiro ainda, fundamentar a aplicação na interpretação. A pergunta que se faz na interpretação é a seguinte: o que quer dizer essa passagem? A pergunta que se faz na aplicação é: o que significa essa passagem para mim? Quer dizer, para o intérprete, para o exegeta. A primeira aplicação é para ele pessoalmente. Quando ele, então, entende qual é realmente o significado e ele verifica, descobre que aquilo se aplica à vida dele, então, se se aplica à vida dele no contexto atual, vai se aplicar também na vida dos demais membros da igreja. Se não descobrirmos o significado exato que a passagem tinha para o público original, talvez não estejamos em condições de aplicá-la corretamente aos dias de hoje. O segundo princípio a ser da relativa aplicação é descobrir a atitude que se esperava do público original. Ora, se o escritor produzir um texto, e ele, no caso, por exemplo, de epístolas do Novo Testamento, é muito explícito isso, mas no Antigo Testamento nem tanto, a não ser nos livros dos profetas, cujos discursos eram direcionados especificamente, inclusive nos vocativos, falavam dos reis, falavam dos sacerdotes, do povo de um modo geral, e então eles direcionavam de forma objetiva a mensagem, e já aprendemos que a linguagem profética, o discurso profético, normalmente tinha quatro elementos fundamentais. O primeiro era a denúncia do pecado. Segundo, um chamado ao arrependimento. Terceiro, uma ameaça de juízo para aqueles que não se arrependessem. Quarto, era a promessa do perdão divino para quem realmente se arrependesse. E quinto, era o anúncio do que Deus haveria de fazer no futuro através do povo remanescente, dos fiéis remanescentes. Então, descobrir a atitude que se esperava do público original portanto, a forma de descobrir como nós hoje também vamos reagir, qual é a resposta que nós vamos dar segundo a exigência que a palavra de Deus traz na mensagem. É importante indagar na primeira fase da aplicação que atitudes os autores esperavam dos leitores originais. Grande parte do que Paulo escreveu na Epístola aos Efésios, agora aqui estou tomando como exemplo para facilitar o entendimento do que significa esse princípio. Esse princípio não se enquadra especificamente para a exegese do Antigo Testamento, do Novo Testamento, também para o Antigo Testamento. É para a exegese em geral. Grande parte do que Paulo escreveu na Epístola aos Efésios tem aplicação direta aos cristãos modernos. Por quê? Porque diz respeito especificamente à igreja. Aquela carta é uma doutrina
é uma eclesiologia em resumo, é a essência da eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, ela diz respeito a todas as gerações. A partir da época em que Paulo escreveu, toda aquela mensagem se destina a nós. Por exemplo, também no Antigo Testamento tem mensagens dos profetas, tem mensagens, por exemplo, de Moisés, do Pentateuco, da lei, que embora o Antigo Testamento já tenha sido vencido a Antiga Aliança, mas existe ainda promessas, existem princípios prerrogativas dessa Antiga Aliança que a Nova Aliança absorveu e tem validade para os nossos dias ainda. O terceiro princípio relativo à aplicação é basear as aplicações em elementos que sejam comuns entre os leitores de hoje e o público original. A gente precisa, então, fazer essa correlação entre os costumes antigos e os atuais. Não necessariamente culturais, mas hábitos humanos, no sentido da vida humana, da natureza humana. A relação entre a igreja moderna e a igreja primitiva tem caráter de legado teológico direto. Ambas dependem da autoridade apostólica para ser guiadas na fé e na prática. A igreja primitiva, a única Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. Então, eles estavam firmados mais naquilo que estava sendo prometido pelos profetas, pela aliança de Deus com Davi e etc., para o que haveria de acontecer naqueles dias. Eles tinham consciência que estavam vivendo os últimos dias de fato. E, portanto, a nova aliança que Cristo estabeleceu, ela deu validade, portanto, a tudo que estava referido na antiga aliança com respeito a Cristo. Uma das teorias atuais de interpretação hermenêutica é chamada a interpretação canônica da Bíblia. Ou seja, você pega qualquer passagem da Bíblia e a analisa à luz do cano como um todo. E aí faz a conexão entre o período em que o texto foi escrito e o significado que ele traz ao longo das gerações, porque a revelação foi progressiva. Então, qual era o significado que se aplica dentro do contexto do cano como um todo? Essa é uma forma de dizer que a interpretação de Gênesis até Apocalipse deve ser cristocêntrica. Em outras palavras, nós temos que contextualizar a Bíblia para a realidade de hoje, com base nos ensinos de Jesus, que ele interpretou a Antiga Aliança e ensinou sobre como deveria a igreja proceder, principalmente os apóstolos que deixaram o seu legado. Quarto princípio relativo à aplicação é entender que a situação divina varia ao longo das eras. Então, isso aqui é fundamental. Deus, embora sua natureza, seu plano, sua palavra seja imutáveis, portanto, Deus, ao longo das eras, a revelação foi progressiva e novos conhecimentos foram adicionados ao que já estava revelado. Por exemplo, em Deuteronômio 29, Moisés disse: as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As não reveladas, são da exclusividade de Deus, ou seja, da privacidade divina. Mas aquilo que está realmente revelado ao longo dos séculos, chegou, portanto, até nós pelo registro que foi feito na Escritura. E ele precisa ser interpretada para trazer para nós luz de entendimento. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu, dizendo aos Tessalonicenses: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele estava falando de algo que não tinha sido revelado até a data em que ele estava escrevendo essa carta. Portanto, era conhecimento novo, nova revelação. O livro de Apocalipse deixa bem claro que ele era a última revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, para o seu povo. Então, a gente, para entender, por exemplo, o Apocalipse, você pode perceber que a linguagem do Apocalipse, ela aborda, por exemplo, temas do livro de Gênesis. Fala da árvore da vida, fala da antiga serpente, fala da queda do homem, da luta entre o bem e o mal, das promessas da vida eterna, da redenção. Ela fala numa linguagem não só
utiliza, por exemplo, textos do Antigo Testamento, quando está lá você vê Isaías dizendo, e haverá um novo céu e uma nova terra. Eis que crio novos céus e nova terra. Essa linguagem do Apocalipse, ela é tirada lá do Antigo. Por isso, para que se entenda essa mensagem no contexto apostólico, tem que se reportar ao período em que o texto original foi escrito, desde a época de Isaías, onde que é citado. Então, a exegese vai resgatar, portanto, esse significado e trazer para nós. O quinto princípio, portanto, é descobrir o que se aplica aos dias de hoje. Então, como é que nós vamos fazer isso? Precisamos ter o cuidado de não generalizar em nossos dias tudo o que aconteceu nos tempos bíblicos. O fato de Deus ter feito algo por alguém no passado, no caso por Abraão, não significa que podemos esperar que faça o mesmo conosco. Essa teologia da prosperidade é uma catástrofe. Promessas que Deus fez a Abraão, esses intérpretes, esses atuais pregadores da teologia da libertação, dizem que aquilo foi promessa de Deus para o povo de Deus e que todos os descendentes de Abraão estão destinados a ser abençoados. E, portanto, a bênção que veio sobre Abraão foi riqueza, foi prosperidade, foi terra, foi isso e tudo mais. Bom, essa teologia ela está fundamentada mais nessa concepção do Antigo Testamento. Então, descobrir o que se aplica ao dia de hoje significa, portanto, que a gente deve ter cuidado em não generalizar e não fazer que uma coisa, uma promessa de Deus, algo que Deus fez no passado com um indivíduo, isso não significa que se refere a qualquer pessoa de todas as épocas. Precisamos verificar o princípio da passagem. O princípio, a verdade a ser aplicada. Precisamos examinar as Escrituras para sabermos o que Deus quer que façamos. Quando falamos de examinar as Escrituras, é fazer uma leitura completa. Ou seja, fazer a interpretação, tirar o princípio bíblico daquela passagem que foi interpretada, analisada, e descobrir qual é a verdade que ela contém e julgar essa verdade à luz de toda a revelação. Faz sentido? Essa verdade é realmente uma tese, a palavra-chave seria essa. Na linguagem da hermenêutica, não, da homilética, a gente usa a expressão tese, que é a essência, é a ideia central do texto, contextualizada, aplicada para a realidade de hoje. Então, sexto princípio, relativo à aplicação. Identificar o princípio contido no texto. Às vezes, as Escrituras deixam claro que determinados mandamentos e diretrizes destinam-se a todos os cristãos. Mas, na maioria dos casos, essas afirmações não são explícitas. Um princípio é uma afirmação generalizada, deduzida a partir da situação original específica, na época, e aplicada hoje a situações diferentes, embora específicas. Então, o que tem a ver, por exemplo, a lei de Moisés com a nossa geração hoje? Nós precisamos apenas ter discernimento que o sistema sacerdotal levítico já foi vencido. Então, não temos que trazer de lá para cá regras sobre alimentação, como alguns cristãos fazem. Não pode comer isso, não come aquilo, não come isso, porque peixe só come peixe se for de escama. Algumas coisas que diz respeito a hábitos nesse sentido. Uns, hoje, até batistas, estão querendo adorar no dia de sábado. Então, o que tem a ver a Torá judaica conosco? Jesus disse uma coisa, até que tudo se cumpra, nem um i e nem um tio jamais passará da lei. Claro que Jesus estava mais concentrado na lei expressa no Decálogo, onde ele reduziu o Decálogo em 2 princípios universais para ser aplicado em todas as gerações, e que rege a conduta humana, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, esses 2 princípios. E, portanto, há um versículo de Deuteronômio que ele é
recitado em toda reunião judaica, até os dias de hoje, nas sinagogas. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, etc. Então, essa é o exemplo que eu estou dando de que um princípio contido num texto, ele precisa, portanto, ser descoberta a sua precisão para aplicar no nosso contexto. Então, um princípio é uma afirmação generalizada. Ela não é algo que se aplica especificamente a uma época. Se for para só uma época, então não pode aplicar hoje. Por exemplo, quando Deus definiu como era a forma em que o sacerdote deveria proceder, algumas regras para sacerdotes sobre a vida privada dele, a vida particular dele, necessariamente não se aplica à liderança da igreja hoje, sobre casamento, essas coisas. Não, nada disso. Tempo de ministério. O sacerdote tinha que se aposentar com 65 anos. Era a aposentadoria compulsória e era substituído por um levita que estava com ele, aprendendo já há 5 anos que estava sendo um aprendiz de sacerdote para substituí-lo. Então, essa regra, esse princípio que se aplicou para aquela geração de sacerdotes, não se aplica universalmente para todas as igrejas no dia de hoje, não. O sacerdócio universal, sim, é que nós somos a geração eleita, um sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Por quê? É porque a igreja ela é o corpo de Cristo, através do qual Jesus exerce a mediação entre o mundo e Deus. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então, a igreja ela está em missão delegada por Jesus como corpo de Cristo e Cristo como cabeça da igreja. Nesse sentido, o que a igreja realiza no mundo é aquilo que Jesus estaria fazendo. Então, a missão cristã atual, ela, portanto, é exercida no princípio da mediação. Portanto, ninguém pode ir até Deus, ninguém pode ir até o Pai, se ele não estiver inserido também na igreja. Se ele estiver fora do corpo de Cristo, não faz parte. Quem não tem o Espírito de Cristo não faz parte dele. Então, um princípio deve ser entendido nesse sentido de que ela só pode ser generalizada. Se for particularizada a uma época, não pode vir para o dia de hoje. Precisamos tomar cuidado ao deduzirmos os princípios das narrativas bíblicas. Isso aqui é muito cuidado mesmo. Seria errado afirmar que para conseguir uma noiva, o jeito é orar para que apareça e faça alguma gentileza para com o futuro noivo ou amigo do noivo, como aconteceu no caso de Rebeca e do servo de Abraão, em Gênesis capítulo 24. O princípio que deduzimos aqui é que Deus nos guia quando confiamos nele. E não é que seja uma regra para toda vez que alguém for se casar, então tem que ir uma pessoa para encontrar... Não, há muita deslize nas interpretações que se faz. Precisamos ter certeza de que o princípio está de acordo com o restante das Escrituras. 7º princípio. Pensar no princípio como consequência ou extrapolação do texto e uma ponte para a aplicação. Vamos ver entender isso aí. Identificar o princípio do texto é fundamental para descobrir a ideia realmente pretendida ou implícita nas Escrituras para criar uma ponte entre as Escrituras e as situações ou contextos atuais. Por exemplo, quando Maria foi visitar Isabel, que estava grávida, a criança lhe estremeceu no ventre, Lucas 1:41. Com base nesta afirmação, podemos extrair o princípio de que o feto tem vida e, consequentemente, o aborto é uma medida errada. Isso tem a ver com a nossa realidade hoje. Então, quando se estuda ética, a gente vai buscar princípios cristãos, das Escrituras, que vão trazer para nós diretrizes que vão se aplicar à realidade atual. Então, se estiver no fórum de debate, alguém quiser, então, fazer a proposta de
trazer um projeto de lei para legitimar o aborto, tornar legal. Não é crime. Por aí. Matar não é crime? Agora, como é que se pode estabelecer a distinção entre matar um feto que tem vida e matar um ser humano que está fora do útero da mãe? Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, somente isso aqui para ilustrar a ideia de que o princípio, o que o texto, no seu contexto original, tem a ver com o nossa aplicação do dia de hoje. Fazer essa ponte é necessário. Anotar as atitudes específicas que precisa tomar. Depois de extrair princípios ou consequências de sua interpretação, você está pronto para a próxima etapa da aplicação das Escrituras à sua vida. Quando estudar a Bíblia, veja como pode aplicar a verdade. Seja sensível à direção do Espírito Santo, pois ele tentará mostrar-lhe as áreas de sua vida em que você precisa aprimorar-se espiritualmente. A aplicação pode ser feita anotando as respostas de 5 perguntas a saber. A passagem fala de algum pecado que eu devo deixar para trás, de alguma promessa a ser cobrada, de algum exemplo a seguir, de algum mandamento a obedecer, ou de alguma armadilha a evitar. São questões que a gente pode levantar. Entenda que a aplicação pode traduzir-se numa mudança de opinião ou na modificação de atitudes. Faça aplicações em nível pessoal. Use os termos eu, mim, meu, em vez de nós e nosso. Afirmações do plural são genéricas demais. Contar com o Espírito Santo é mais um princípio relativo à aplicação. Tome uma decisão firme de levar a aplicação até o fim. Peça ao Senhor que lhe dê o desejo e a determinação de cumpri-la. Não basta enxergar a verdade, necessitamos também acolhê-la, correspondendo com como Deus quer que façamos. A aplicação, que é a fase máxima do estudo bíblico, pode ficar empolgante quando você perceber que as Escrituras não estão funcionando em sua vida. Agora, vamos ver a contextualização das Escrituras com mais ênfase aqui agora. Uma vez que o propósito de Deus é missiológico e universal, a proclamação da mensagem pela igreja destina-se a todo e qualquer contexto cultural. Isso aqui nós temos que ver, no caso, nós somos uma igreja. E aplicar a Escritura no dia de hoje tem a ver em entender o contexto do que é a igreja e para que ela existe. Qualquer que seja o ensinamento bíblico vai ser aplicado? Vai. Então tem que se aplicar aquilo que a igreja é e o papel que ela exerce atual no mundo. O Evangelho tem uma mensagem que precisa ser compreendida em todo o mundo. A pluralidade cultural exige, portanto, que se comunique a mensagem de forma clara e precisa, além de adotar a estratégia adequada. O ambiente do Evangelho é um contexto cultural. A contextualização em um ambiente cultural do leitor atual, visando a mudança de suas concepções e a correção de sua conduta distorcida. Então, as concepções do leitor são influenciadas diretamente pelos valores culturais, claro, que forjam sua personalidade. Diz alguns psicólogos, não sei, filósofos também, sociólogos, que o homem é produto do meio. E por isso a gente precisa levar em consideração também que a cultura influencia, ela nos diz nossa forma de linguagem, nossos hábitos, nossas ideias, a ideologia, a conduta, etc., princípios, etc. Então, a aplicação da mensagem ao contexto a qual é destinada propõe o direcionamento da vida pessoal, cada indivíduo e coletiva, a igreja e sociedade. Então, só vai ser aplicado esse princípio à igreja se aplica ao indivíduo. E se não se aplica ao indivíduo, não vai fazer sentido exigir que os demais façam aquilo que não se aplica na vida do interno. Nós vamos deixar esse assunto aqui para nosso próximo encontro, porque nosso tempo agora já esgotou. Nós vamos fazer a pausa e depois nós vamos ter o nosso momento de conversa, de perguntas e respostas.